Muito bom. Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Nessa semana aqui no Jornal Primeira Edição, nós vamos abordar as principais formas de conflitos entre pessoas que dividem espaços públicos e privados. Nessa terça-feira vamos abordar os principais tipos de conflitos nos condomínios, tanto aqueles residenciais quanto os condomínios comerciais. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Belo Horizonte e região metropolitana, senhor Carlos Eduardo Alves de Queiroz. Carlos, bom dia. Bom dia. Esses problemas que a gente nota em condomínios, ontem nós conversávamos aqui com o Kênio Pereira e lembrávamos que a maior parte deles pode não passar de um bate-boca entre vizinhos, abaixa o som, tira o seu vaso da minha porta e por aí vai, mas alguns evoluem disso para brigas de fato, até para ações judiciais. Há uma estatística de quantas ações judiciais são movidas na justiça hoje referentes a esse tipo de briga de condomínio, Carlos? Você tem informação dessa estatística? Desculpa. Você tem informação dessa estatística? Não. Nós não temos essa estatística, mas o volume é grande, porque a cada dia as pessoas estão mudando para condomínio. E podemos dizer que tem muitas pessoas que não estão preparadas para residir em condomínio. Porque às vezes elas quando compram uma unidade, ela acha que aquele espaço é meu, né? E esquece que é em condomínio. Realmente ela compra uma fração ideal de um condomínio. Mas as desavenças são muitas. Seja com barulho, animais, vaga de garagem, infiltrações, reformas. Então, o que ocorre é que as pessoas não estão preparadas ainda para poder morar em condomínio. Quando você que trabalha, né, no sindicato dos condomínios comerciais, deve notar, deve sentir na pele essa dificuldade de interação entre pessoas que buscam viver em um lugar comum, né? Essa dificuldade ela ocorre mais em função do quê? É intolerância? É a falta de paciência? O que você acha que está no topo dos problemas que envolvem vizinhos hoje em condomínios? Eu diria que é a intolerância. A intolerância vem aí a falta de respeito com o vizinho. Isso tudo tem agravado muito, porque as pessoas elas acham que tem mais direito que a outra, e isso tudo vem acumulando ao longo dos dias e trazendo as desavenças. Aí é onde entra o papel do síndico, né? A gente está no sindicato, não só os comerciais, mas os residenciais e mistos, a gente sempre fala que o síndico é um conciliador. Muitas vezes, levando um assunto para uma assembleia, pode aflorar mais ainda os ânimos. Então, o que às vezes nós sugerimos é o síndico ser até um intermediário ali, um mediador daquele conflito. Porque partindo para a justiça, nem sempre a solução da justiça é a melhor, né? Porque sempre tem um perdedor. E o perdedor e não é, às vezes, a pessoa que deveria ter aquele problema maior. Então, sendo o síndico mediador, ele pode contornar as situações. Mas o que tem ocorrido também é que as pessoas, elas estão assim, com a flor da pele, com todo tipo de argumentação. Então, eles têm que procurar conciliar. Muitas vezes, às vezes, o último caminho é a justiça. Depende de uma perícia, às vezes de uma testemunha de um vizinho que, para não se indispor com ele, prefere não testemunhar. Aí aumenta mais o desgaste dos condomínios. Carlos, tem aumentado o volume de pessoas que estão se tornando hoje síndicos profissionais e condomínios que têm contratado empresas para gerir essa questão do dia a dia ali, as contas, a conservação do condomínio e tudo mais. O sindicato, ele incentiva esse tipo de prática? O síndico se tornar um síndico profissional ou o condomínio contratar empresas para administração condominial? Não, o sindicato ele não entra nessa seara, porque ninguém melhor do que para administrar a sua casa do que é o próprio proprietário. Mas o que está acontecendo, esse volume grande de aumento de síndicos profissionais, é porque as pessoas, além da falta de tempo, ela não quer mesmo se envolver no condomínio. Mas é possível isso? Mas os condôminos têm que acompanhar as contas para poder verificar se está sendo recolhido todos os impostos, os funcionários estão recebendo corretamente, acompanhar os orçamentos. E o problema de empresa, que a empresa
muitas empresas elas fazem ali o serviço contábil, ela não está fisicamente no condomínio. Então tem que ter, a gente recomenda sempre que tenha alguém do prédio acompanhando as coisas, porque muitas vezes aí tem empresas, infelizmente o mercado já presenciou, que a empresa ela fechou as portas e o condomínio teve que pagar 2 vezes. Então, tudo tem que ser analisado caso a caso para evitar problemas maiores. Porque às vezes a pessoa acha que contratando uma empresa ela está ali ficando livre dos problemas. Não. Às vezes ela pode estar migrando para um outro problema. Uma outra coisa que surgiu, e que surge sempre quando o assunto é condomínio, é a questão da convenção, né? Muitas pessoas mudam para um condomínio, para um prédio, seja comercial, residencial, com a convenção já estabelecida, já assinada e já valendo, né? Essa convenção já registrada. A convenção de condomínio tem algum poder sobre os moradores? Eles respeitam essa convenção normalmente? Olha, a convenção é a lei maior do condomínio. Logo quando é feita a incorporação, ali começam a ser habitado o condomínio novo, às vezes ele deve também fazer o regimento interno. A convenção é a lei maior, ela não pode sobrepor a lei. Mas tem muitos condôminos que aquilo que a gente já falou, eles não querem respeitar a convenção. Mesmo sendo responsável por zelar pela convenção, né? Porque a pessoa que mora lá é que é responsável por zelar a convenção. Quando ele compra uma unidade em condomínio, ele já assina lá e se compromete a respeitar a convenção e que não tem e que vai também já tem conhecimento da convenção. Mas tem pessoas que não se preocupam em conhecer a convenção. Elas só olham a convenção quando está com algum problema. Não podemos dizer que a maioria das pessoas em condomínio, elas não conhecem. Às vezes ela não conhece o próprio prédio. Ela entra, vai direto para a unidade dela e não procura saber nada do prédio, que é um erro. A gente está sempre recomendando para que as pessoas participem das assembleias, acompanhem a vida do condomínio. Carlos, Eduardo, quem fala com você agora é a Inácia Soares e eu tenho uma curiosidade. Você que acompanha aí é presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos também da nossa cidade, em Belo Horizonte. Você nota que os conflitos são mais frequentes nos condomínios comerciais ou residenciais? Não, eles não têm uma separação. E podemos dizer que a maior parte é nos residenciais, mas nos comerciais também tem problemas. Porque nos comerciais você tem muitas vezes um problema do fechamento de corredor, aquelas unidades no final de corredor que ela tem uma posse precária. E aquela pessoa às vezes que tem uma unidade no meio do corredor, ela não conhece a convenção e não procura saber. Porque a pessoa quando às vezes ela compra uma unidade no final do corredor, ela tem a posse precária daquela unidade. Daquele espaço do corredor, que é uma área comum. Ou às vezes ela quer fazer um vão livre, igual infelizmente nós tivemos outros casos ocorrendo no Brasil. Ela quer tirar uma parede sem saber se pode tirar a parede para unir uma sala à outra. Então também gera muito conflito, porque ele acha que não tem que dar satisfação a ninguém. Às vezes na portaria tem que ter um controle rígido do acesso à portaria. Problema de vaga de garagem também tem nos prédios comerciais como nos residenciais. Carlos, eu vi uma vez em um condomínio em Belo Horizonte, na verdade foi apenas em um, e eu quero saber a sua opinião, se você considera que essa é uma estratégia, um procedimento bacana. Mas quando entrou um novo morador no condomínio residencial, houve uma receptividade, eu posso dizer, um encontro especial em que o síndico teve o cuidado de levar essa pessoa, apresentar a todos os moradores, mostrar todas as dependências do prédio. Isso que você disse que não é feito, você acha que isso poderia diminuir a quantidade de conflitos? Naturalmente. A pessoa, inclusive, antes dela comprar a unidade, ela teria que conhecer a vaga de garagem dela, não só a vaga de garagem, mas com todo o prédio. Ela vai decidir, é aquele prédio? Sim. Então vamos conhecer agora também as outras dependências do prédio para evitar outros tipos de problema. Isso aí, por exemplo, que esse síndico fez, é louvável, porque raramente a pessoa quer saber, não quer nem conhecer o síndico. Olha, eu estou na minha unidade, entro pela garagem, não quero contato com ninguém.
tudo bem, ele não precisa de fazer uma rede social dentro do prédio, mas pelo menos conhecer quem está administrando o prédio dele e conhecer as dependências do prédio. Muito bem, nós conversamos com Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que é presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos aqui de BH e região metropolitana. Carlos, muito obrigado pela entrevista, por participar conosco aqui do Grande BH em Pauta. Bom dia para você. Muito obrigado, tenha um bom dia.